No vilarejo dos Gadarenos, um homem vivia isolado entre as tumbas, em um tormento inimaginável. Ele era visto como alguém amaldiçoado, condenado a vagar entre os mortos. Tomado por uma legião de demônios, seus gritos ecoavam à noite, enchendo o vilarejo de medo. As pessoas evitavam o local, temendo ser contaminadas por sua escuridão e desespero. Sem controle sobre seu corpo, ele quebrava correntes, mutilava-se com pedras e se afastava cada vez mais de qualquer traço de humanidade. Certo dia, ele vê uma figura aproximando-se da costa. Algo em seu interior reconhece aquele que vem em sua direção. Quando Jesus desce do barco, os demônios dentro dele estremecem, e o homem, impulsionado por uma força inexplicável, corre ao encontro do Mestre. Mesmo possuído, ele se prostra aos pés de Jesus, e um misto de alívio e pavor surge em seu rosto. Os espíritos que o atormentam sabem quem está diante deles, o Filho de Deus. A luta entre o homem e as forças malignas que o controlam se intensifica, e ele clama com um grito desesperado. Jesus o observa com compaixão. Com uma autoridade inabalável, começa a expulsar os espíritos. Esse encontro, tão aguardado, traz ao homem um primeiro lampejo de esperança e liberdade. Ao prostrar-se diante de Jesus, o homem sente uma força irrefreável dentro de si tentando resistir ao poder que o envolve. As vozes perturbadoras em sua mente gritam, implorando a Jesus que não os mande para o abismo. A legião de demônios que habitava nele reconhecia a autoridade do Mestre e temia seu julgamento. "Que queres conosco, Filho do Deus Altíssimo?" gritavam em uníssono. Era evidente que até mesmo os demônios reconheciam o poder absoluto de Cristo. Jesus, sem hesitar, ordena que os espíritos saiam do homem. Como última súplica, eles pedem para serem enviados aos porcos que pastavam nas encostas. Jesus consente, e em um instante, os demônios deixam o homem e se lançam nos animais, que, em pânico, correm desordenadamente até caírem no precipício, desaparecendo nas águas. Para aqueles que presenciavam a cena, a visão era ao mesmo tempo aterrorizante e reveladora. O homem, que há poucos minutos estava em completo desespero, agora sentia uma paz que jamais havia conhecido. Ele se senta aos pés de Jesus, em silêncio, como se estivesse redescobrindo a serenidade de uma alma livre. Esse episódio extraordinário não apenas evidenciava o poder de Jesus sobre o mal, mas também simbolizava o valor que ele dava a uma vida humana, acima de qualquer bem material. Aquela autoridade, que o mal não podia resistir, não era usada para condenar, mas para libertar. Agora livre da opressão que o atormentava há anos, o homem permanece aos pés de Jesus, sentindo uma paz profunda que ele mal consegue compreender. Ele toca o próprio rosto e as mãos, como se redescobrisse sua própria humanidade. As correntes invisíveis que o prendiam haviam sido quebradas, e a dor e o desespero deram lugar a uma serenidade que o fazia respirar fundo, algo que ele não experimentava há muito tempo. Os aldeões que testemunharam o milagre começam a se aproximar, ainda com olhares incrédulos e temerosos. Para eles, a libertação daquele homem era algo sobrenatural, além de qualquer explicação. Mas o cenário dos porcos mortos ao fundo, os corpos boiando no mar, também gerava um sentimento de perda. Muitos proprietários se perguntavam como compensariam a perda de seus rebanhos, enquanto outros olhavam para o homem restaurado com assombro. Jesus permanece calmo, sem uma palavra, apenas observando o homem e a reação das pessoas ao redor. Ele sabia que o valor da vida humana superava qualquer bem material. Para ele, a libertação e a restauração da alma daquele homem eram provas de que Deus vê cada um de seus filhos como precioso e digno de salvação. O ex-endemoniado, agora completamente são, ergue os olhos para Jesus, expressando gratidão sem precisar de palavras. No silêncio, ele sabia que sua vida jamais seria a mesma. Ele não apenas havia sido liberto, mas havia encontrado um propósito e uma paz que nenhuma riqueza ou bem material poderia substituir. Enquanto o homem experimentava a paz e a nova liberdade, os aldeões se reuniam em torno de Jesus e de seus discípulos. O medo e a incredulidade eram visíveis em seus olhares. O acontecimento com os porcos tinha sido um choque para todos. Perderam um rebanho, uma parte importante de sua subsistência, e embora vissem um milagre diante de seus olhos, o impacto financeiro e emocional parecia mais forte do que a alegria pela cura do homem.
Aqueles que possuíam os porcos olhavam para Jesus com desconfiança, enquanto alguns murmuravam uns com os outros, incertos sobre quem era esse homem e o que ele representava. Outros, que sempre temeram o homem possuído, sentiam uma mistura de medo e reverência ao ver que o impossível havia acontecido. Ele estava são e em paz. Mas o poder sobrenatural de Jesus os assustava, e o temor os fez pedir que ele deixasse a região. "Vá embora daqui", disseram alguns dos aldeões. O que havia começado como um ato de compaixão e libertação agora era visto como uma ameaça. Jesus olhou para os aldeões sem julgamento, compreendendo que eles ainda não entendiam o verdadeiro significado do milagre. Com sua habitual serenidade, ele se prepara para partir, aceitando o pedido deles. A rejeição dos aldeões revela como o medo pode nos afastar da verdade e da transformação que Deus oferece. O ex-endemoniado, porém, começa a sentir uma angústia com a partida de Jesus, desejando poder segui-lo e deixar o vilarejo para trás. Ao ver Jesus preparar-se para partir, o homem que acabará de ser liberto sentiu uma forte vontade de segui-lo. Ele queria deixar para trás tudo o que lembrava sua vida de sofrimento e isolamento. Desejava estar perto de Jesus, o único que havia lhe dado esperança, paz e uma nova chance de viver. Aproximando-se de Jesus, ele pede humildemente para acompanhá-lo e se tornar um de seus discípulos. No entanto, Jesus, olhando para ele com compreensão, tem outros planos. Volte para sua casa e conte o quanto Deus fez por você. Instrui Jesus com uma voz suave e firme. Ele sabia que o maior testemunho daquele homem seria justamente em sua própria comunidade, entre as pessoas que o conheciam em seu estado de opressão e agora podiam ver o milagre. O homem sente uma mistura de sentimentos. Embora ele queira seguir Jesus, entende que sua verdadeira missão está ali, entre as pessoas que conheciam sua dor e que agora podem ver sua cura. Aquelas mesmas pessoas que o evitaram e o temeram agora testemunhariam sua transformação. Com o coração cheio de gratidão e fé, ele decide obedecer, compreendendo que Jesus confiava nele para ser um mensageiro da graça divina em sua própria terra. Ele sente o peso e a honra dessa responsabilidade. Esse momento entre o homem e Jesus revela que, muitas vezes, a missão de compartilhar as bênçãos de Deus começa onde estamos, entre aqueles que precisam ver sua luz através de nossa história. Obedecendo às palavras de Jesus, o homem retorna à sua comunidade, decidido a compartilhar o que Deus fez por ele. Ao andar pelas ruas, percebe olhares curiosos e cautelosos. Alguns ainda têm dificuldade em acreditar que ele, antes atormentado e incontrolável, está agora em paz. No entanto, sua tranquilidade e sinceridade começam a impactar aqueles ao seu redor. Ele começa a contar sua história para quem quiser ouvir. Fala sobre a dor e o tormento que suportou durante anos e sobre o encontro com Jesus, que mudou sua vida para sempre. Sua narrativa é simples, mas cada palavra carrega uma verdade que toca o coração das pessoas. Seu testemunho é mais que uma história. É uma evidência viva do poder de Deus e de como Jesus transforma o impossível em realidade. À medida que o ex-endemoniado compartilha sua experiência, alguns aldeões começam a abrir o coração e a ver Jesus com outros olhos. O homem percebe que sua cura não se limita apenas a ele, mas que sua libertação inspira outras pessoas a buscarem esperança e fé. Ao ouvir seu testemunho, muitos na comunidade encontram coragem para confrontar seus próprios medos e opressões, confiando que Deus também pode libertá-los. Este capítulo destaca o poder de um testemunho genuíno, que pode transformar vidas e trazer cura. Ao ver a alegria e a paz no homem que antes era um símbolo de medo, a comunidade começa a entender que, para aqueles que têm fé, não há limites para o que Deus pode fazer. Ao longo do tempo, o testemunho do ex-endemoniado continua a impactar sua comunidade. Sua história se torna um exemplo vivo de como o amor e o poder de Jesus são capazes de restaurar até mesmo os mais feridos. Muitos que antes o temiam agora buscam orientação espiritual e encontram esperança através de sua história. O homem compreende que a verdadeira cura não veio apenas na forma de sua libertação física, mas também em seu propósito renovado. Ele percebe que a transformação em sua vida foi um ato de Deus para mostrar que qualquer um, independentemente de seu passado ou de sua dor, pode ser redimido e encontrar paz. Para nós, espectadores e leitores, essa história revela uma verdade fundamental. Jesus está sempre próximo,
pronto para nos libertar de nossas dores e nos dar um propósito maior. Assim como o ex-endemoniado, todos enfrentamos desafios e opressões que nos afastam da paz. Mas quando permitimos que Cristo entre em nossa vida, somos curados e capacitados a testemunhar sua bondade. Esta história nos convida a buscar Jesus em nossas próprias lutas, acreditando que a mesma graça que libertou o ex-endemoniado está disponível para todos que creem. E, ao sermos transformados, somos chamados a compartilhar essa verdade com o mundo ao nosso redor.